this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. He walks with me and talks with me along like narrow way. He lives, salvation to His heart. You ask me how I know He lives. He Agora, nós encontramos que Deus ainda, veja você, lançaria as pessoas em pânico. E de modo que eles tiveram, isso teve de acontecer. Veja, simplesmente tem de acontecer. As coisas que têm de acontecer, têm de acontecer, de qualquer maneira. Veja, vai acontecer de qualquer maneira. Moisés uma vez desejou ver a Deus, e Deus lhe disse para se pôr sobre a rocha. E sobre a rocha Moisés se pôs e viu Deus passar, e suas costas pareciam-se com as costas de um homem. Deus estava num redemoinho, e Deus, enquanto Moisés punha-se sobre a rocha. Eu creio que vocês todos viram a fotografia ali fora o outro dia. Nós estávamos ao lado daquela mesma rocha. E eis aqui aquela luz, o anjo do Senhor, bem ali onde aquilo estrondou. Quando se está bem ali no quadro de avisos agora, novamente. Note, o Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Está vendo? Ele é o mesmo Deus, apenas mudando a sua forma. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como o senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar a sua própria opinião ir embora e considerar os termos bíblicos disso. Eles são o mesmo ser. Deus é Espírito. Jesus é o corpo em que Ele estava velado. Está vendo? Eu disse, como em minha casa, para minha esposa, sou seu marido. Eu tenho uma filha jovem, Rebeca. Sou seu pai. Eu tenho um neto, e seu nome é Paul. Sou seu avô. Sou marido, pai e avô. E minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô. Ela tem direito sobre mim apenas como marido. E minha filha não tem direito sobre mim como marido ou avô. Ela é minha filha. Vê? Contudo, todas essas três pessoas são a mesma pessoa. Vê? Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São simplesmente os direitos da dispensação. Deus é o mesmo Deus. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar aqui em Filipenses, ele disse, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Agora, a palavra grega aí para essa forma, eu estive dando uma olhada nela ontem o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que ela era. Eu encontro, vem com esta palavra de emorfe. Soletra-se E-N-M-O-R-P-H-E. Olhando no grego para descobrir o que emorfe era, eu talvez pronuncie isso errado, mas a razão por que eu soletro é que, quando uma fita for liberada, as pessoas estudiosos irão saber o que eu quero dizer com isto. Ele, quando cedeu o emorfe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora, a palavra grega aí significa isso. Algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali, e então foi mudado e o olho pode captá-lo. Vê? Como Elias estava em Dotã. Veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta. E Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a visão do servo.
E ali estavam os montes cheios de anjos, e fogo, e cavalos de fogo, e carros de fogo, tudo em volta de seu profeta. Veja, ele mudou a visão. A coisa já está ali. Então, isso que estou tentando dizer é que esse Deus, que sempre foi, a única coisa que ele fez quando ele se tornou homem, ele mudou a sua máscara. Está vendo? Este Imorfe, ele mudou a si mesmo daquilo que ele era para aquilo que ele é, ou sua máscara, um outro ato, como em um grande drama. Como eu estava falando esta manhã, como que revendo sobre isto de Shakespeare, já faz muito tempo. Porém, quando Shakespeare escreveu o drama para o rei James da Inglaterra, quando o personagem de Macbeth. Veja, Shakespeare não cria em bruxas, a não ser na peça, pois o rei sim cria em bruxas, então ele teve de incluir bruxas, está vendo? E agora, para fazer isto, eles mudam a distribuição dos papéis. Beck aqui em Carmen, eles representaram isso na escola onde ela recentemente se formou há algumas semanas atrás. Agora, talvez uma só pessoa interpretasse 3 ou 4 papéis. Para fazer isso, ela mudava sua máscara. Algumas vezes ela aparece. Ela é este personagem. E na próxima vez ela aparece, ela é um outro personagem. Mas é a mesma pessoa o tempo todo. E assim é Deus. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Logo mudou a si mesmo disso de volta no Espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem. Deus representando no homem o que ele realmente era. Jesus Cristo era Deus representando no homem, em um homem. Em um homem, é isso que ele era. Ele mudara da coluna de fogo e então entrara, a qual era um véu no deserto que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma de seu corpo, mas realmente ele estava escondido o tempo todo atrás desta coluna de fogo, a qual era o Logos que saiu de Deus. Agora nós encontramos aqui, desde Pentecostes, Deus não está representando no homem, ou representa. Agora, ele está representando através do homem. Vê? Ele estava representando em um homem, então, Jesus. Agora, ele está representando através do homem, que ele escolheu para este propósito. Deus, na forma de homem, ele mudou a si mesmo da forma de Deus para uma forma de homem. Ele veio em 3 nomes de 3 filhos. Ele veio no Filho, nome do Filho do homem, do Filho de Davi e do Filho de Deus. Nomes de 3 filhos. Agora, ele veio primeiro no Filho do homem, porque ele era um profeta. Agora, o próprio Jeová chamou Ezequiel e os profetas filho do homem. Porque tu vês, Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem, porque as Escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado nas Escrituras. Cada palavra deve ser assim. É desta maneira que eu creio. É desta maneira que ela tem de ser. Não porque eu creio, porque ela é a palavra de Deus. Agora, se você notar no princípio, uma única palavra, página 1 na Bíblia, em Gênesis 1, nós descobrimos que toda enfermidade, toda tristeza, todos os sofrimentos e tudo que já tem acontecido aos seres humanos veio porque uma única pessoa descreu de uma única palavra, causou tudo isto. Isso é o princípio da Bíblia. No fim da Bíblia, Apocalipse 22, o mesmo Deus disse, aquele que tirar uma única palavra disto, ou lhe acrescentar uma única palavra. Veja, tem de ser palavra por palavra exatamente da maneira que ela está. Assim, portanto,
E é só tomar uma coisinha, como eu vou... Alguém sempre vem me dizer a respeito das mulheres cortarem curto o cabelo dela. Agora, para mim, enquanto ela faz isso, não me importa quão santamente ela atue e quanto ela saiba, ela ainda assim está errada. Se ela usa shorts e essas roupas assim, não me importa o que ela faça, quanto ela possa cantar, quão bem ela possa pregar, o que quer que ela pudesse fazer, que tipo de vida ela viva, é ainda aquela única palavra que está quebrada. Está vendo? Veja, tem de ser cada palavra, não uma sentença, uma palavra, uma única palavra. Portanto, a Bíblia não é de particular interpretação. Tem de ser palavra por palavra, da maneira que ela está escrita. Nós temos de crer nisso, e não somente crer nela, mas vivê-la. Se não a vivemos, logo não cremos nela, apenas dizemos que cremos. Como eu, voltando a me basear naquilo que eu disse, aqueles discípulos não podiam explicá-la, mas eles criam nela de qualquer maneira, e eles fizeram a confissão deles e viveram de acordo com ela. Quando todo o resto deles se afastaram dela, eles permaneceram com ela, eles creram nela. É dessa maneira que nós fazemos, é dessa maneira que você tem de fazer. Não importa o que qualquer outra pessoa faça, nós cremos nela e logo agimos de acordo com ela. Se você não o faz, então você não crê nela. Agora, note agora quando ele veio. Ele teve de vir como filho do homem, porque a Santa Escritura disse que ele viria. Deus levantaria um profeta para ele. Portanto, ele não poderia vir chamando a si mesmo de filho de Deus, porque não era aquela dispensação. Ele era o filho do homem profetizando para cumprir, e revelando a eles todas as coisas que haviam sido feitas, e tipificou o que ele era. Então ele estava na terra como filho do homem. Olhe para aquela mulher Ciro-Fenícia que correu até ele e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele nem sequer levantou a sua cabeça. Ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Ela era uma gentia. Não mais do que a minha filha tem direito sobre mim como marido, ou a minha esposa como filha. Contudo, ela é minha filha, minha esposa. Ela é minha filha no Evangelho. Porém, terrenamente, ela não tem nenhum direito de me chamar de pai. Vê? Agora note, esta mulher gentia não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Porém, o cego Bartimeu tinha. Veja, ele era judeu. Agora, ele veio como o filho do homem. Você tem de conhecer estas palavras e estas coisas. Olhe para Harry Wright aquela vez, quando da terceira puxada. Vocês lembram disso? De tudo, aquela mulher disse a coisa certa. Você tem de dizer aquela palavra certa, a coisa certa para Deus. Note agora, ele veio primeiro como o profeta, e eles o crucificaram. Os seus o crucificaram. Ele veio como filho do homem. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. Agora, no milênio, ele será filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai, Davi. Ele é o filho de Davi. Agora, e lembre-se, entre o Filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. E em Lucas, ele disse que ele seria revelado novamente como filho do homem, o profeta, cumprindo o restante disso. Vê? As escrituras se amarram perfeitamente umas com as outras. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Que foi isto? É o mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando a sua forma. Em morfe, ele apenas a muda. É um grande drama para ele. Ele o está representando. Ele veio como filho do homem, o profeta. Feito exatamente. Até mesmo aquela mulherzinha com todo o seu pecado ali junto ao poço, ela o reconheceu. Ela disse: nós sabemos que o Messias vem, o qual se chama o Cristo. É isso que ele fará. Veja, ela reconheceu porque ela era uma semente predestinada. Logo ela, onde o resto deles não reconheceram isso, eles não tinham nada com que reconhecer. Eles estavam em pecado, para começar.
para seus atos. Ele muda a sua forma. Então ele veio na forma de Filho do Homem para a era dos reformadores, Wesley, Lutero e através dos demais. Então nós descobrimos que eles a tinham tão bem embrulhada, tal como os israelitas fizeram, até quando ele realmente aparece nos últimos dias, na era pentecostal, como o Espírito Santo. Eles o rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. E o que ele faz agora? Retorna como Filho do Homem. E então, depois disso, Filho de Davi. Vê quão perto nós estamos. Filho do Homem. Filho de Davi. Filho de Deus. Ele é revelado nos últimos dias como Filho do Homem. De acordo com Malaquias 4, todas as demais profecias pertinentes a esta hora. Não mais tratando com a igreja depois que eles o colocaram para fora, do lado de fora, batendo a porta. Alguma semente predestinada ali dentro ainda, ele precisa chegar até elas. E Deus no homem tinha se esvaziado. Joel 2:28, nós descobrimos, ele disse, eu derramarei nos últimos dias o meu espírito. Agora, se você notar a palavra aí, a palavra grega, eu talvez tenha isso errado, mas aqui eu podia encontrar, você tem de observar as palavras. O inglês às vezes tem duplo significado, tal como a palavra que dizemos Deus. Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. Mas agora, na Bíblia, ela disse, no princípio, Elohim. Agora, Elohim, o inglês designa Deus, mas realmente não era Elohim. Qualquer coisa pode ser Deus, em comparação com a palavra Deus. Você pode fazer de um ídolo um Deus. Você pode fazer daquele piano um Deus. Você pode fazer de qualquer coisa um Deus. Porém, não é assim na palavra Elohim. Ela significa aquele que existe por si mesmo. Está vendo? Aquele piano não pode existir por si mesmo. Nada mais pode existir por si mesmo. Tanto a palavra Elohim significa aquele que sempre existiu. Deus pode significar qualquer coisa. Estão vendo a diferença na palavra? Agora, quando ela disse aqui que ele esvaziou-se ou derramou, ora, pensaríamos assim, que ele vomita. A palavra inglesa de esvaziou ou derramou dele, veja, algo saiu dele que era diferente dele. Porém, a palavra kenos no grego não significa que ele vomita ou algo. Seu braço soltou-se ou seu olho saiu, uma outra pessoa. Isto é, ele mudou a si mesmo. Ele derramou-se dentro. Amém. Em uma outra máscara, em uma outra forma. Não que uma outra pessoa saísse dele, chamada Espírito Santo, mas isso era ele próprio. Entendem? Ele próprio se derramou nas pessoas. Cristo em você. Que lindo, que maravilhoso pensar Deus se derramando no ser humano, no crente. Derramar foi uma parte de seu drama, assim fazer. Deus, toda a plenitude, toda a divindade corporalmente estava nesta pessoa, Jesus Cristo. Ele era Deus e Deus somente. Não uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, ou uma primeira pessoa, mas a pessoa, Deus, velado em carne humana. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois D-E-U-S, Elohim, com letra maiúscula, D-E-U-S, na Bíblia. Consulte sobre isso, qualquer um. Ela refere-se a, no original, ela disse, Elohim, no princípio, Elohim, está vendo? E Elohim, sem dúvida alguma, grande é o mistério de Elohim, pois Elohim se fez carne e nós o tocamos. Elohim, velado em carne humana. O grande Jeová, que cobria todo o espaço, tempo e todo lugar, se fez homem. Nós o tocamos. Elohim, no princípio, Elohim. E Elohim se fez carne, habitou entre nós.
O quê? Esta é a sua maneira. As partes do drama. É assim mesmo que ele deve representar. Sua maneira de se revelar a nós como alguma pessoa diferente. Nós somos mortais. E ele sabe disso. E nós somente entendemos como mortais. Nós somente conhecemos como mortais. Nós somente conhecemos à medida que os nossos sentidos nos deixam conhecer. E o resto disso nós temos de crer por fé. Nós temos de dizer que há um Deus. Quer o vejamos ou não, nós cremos de qualquer maneira. Vê? Quer haja ou não, nós ainda cremos porque Deus assim disse. Como Abraão não podia ver aquele filho, nenhum sinal, nenhuma gravidez de Sara, nem mesmo nenhum período de menstruação, nem nada. Contudo, Deus assim disse. Todas as esperanças, até mesmo o ventre dela estava morto, e sua vida nele tinha se acabado, e o fluxo de vida dele deixara de fluir, e a vida dela deixara de fluir dentro dela. E contudo não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor, sabendo que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa que ele dissesse que ele faria. Eis aí a maneira que nós temos de crer nessa palavra hoje. Como vai ser? Eu não sei. Deus disse que vai ser dessa maneira, e isso encerra. Quem é esta grande pessoa não vista? Quem é esse que Abraão viu em visões? Bem ao final, entretanto, ele foi manifesto em carne, antes que o filho viesse. O próprio Deus veio a Abraão na forma de um homem, no tempo do fim. Manifesto. Ele o viu em uma pequena luz uma vez, ele o viu em visões, ele ouviu a sua voz, muitas revelações, mas pouco antes do filho prometido, ele o viu na forma de um homem e falou com ele, e o alimentou com carne e bebida. Vê? Note, o próprio Deus, velado em carne humana. Essa era uma parte de sua maneira. Essa é a maneira que ele se manifestou a nós, que manifesta a palavra eterna, Deus, Jeová feito carne. Como em São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e no princípio era Elohim, e Elohim estava, se tornou o Verbo, e o Verbo era Elohim, e o Verbo se fez Elohim. Vê? É a mesma coisa simplesmente se desenrolando, como o atributo. Veja, ele está em Deus. Um atributo é o seu pensamento. Deus no princípio, o eterno, ele nem mesmo era um Deus. Ele era o eterno. Ele nem mesmo era Deus. Deus é um objeto de adoração, ou algo assim, está vendo? Assim, ele nem mesmo era isso. Ele era Elohim, o eterno. Porém, nele estavam os pensamentos, que ele desejava que se tornassem matéria. E o que ele fez? Então ele falou uma palavra, e a palavra se materializou. Esse é todo o quadro de Gênesis a Apocalipse. Nada está errado. É Elohim materializando-se para que ele possa ser tocado, sentir. E no milênio, ali está Elohim assentado no trono. Veja, isso mesmo. Com todos os seus súditos em volta dele, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Como um homem que constrói carrilhões ou faz carrilhões, o moldador. Cada sino tem de tocar diferente um do outro. Os mesmos materiais, porém, um tanto de ferro, um tanto de aço, um tanto de bronze, para fazê-lo dar o tinido. É dessa maneira que Deus fez. Ele reproduziu este com aquele, com este com aquele, com este com aquele, até que ele conseguiu exatamente aquilo que ele queria. Assim é como ele desceu. Deus se desvelou em uma coluna de fogo por através dos profetas, logo no Filho de Deus, o qual ele era Deus. Veja, é o mesmo Deus se apresentando exatamente de perfeição em perfeição, de glória em glória. É assim mesmo que a igreja caminha. Note, através das eras, da mesma maneira, por meio de seus profetas, ele tem se revelado. Aqueles não eram exatamente profetas, eles eram deuses. Ele assim disse, pois o que eles falavam era a palavra de Deus. Eles eram a carne em que Deus estava velado. Eles eram deuses. Jesus disse, ele mesmo disse, como podeis me condenar quando eu digo que eu sou o Filho de Deus, e a vossa própria lei diz que aqueles a quem a palavra do Senhor veio eram deuses? Está vendo? Deste modo, era Deus formado em um homem chamado profeta. Está vendo? A palavra do Senhor veio a esse homem, então não era o profeta. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. A palavra do homem não atuará assim. Vê o que eu quero dizer? Não pode atuar dessa maneira.
mas potencialmente era Deus. Veja, ele era a palavra de Deus na forma de um homem chamado homem. Note, ele nunca mudou a sua natureza, somente a sua forma. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou a sua natureza quando ele veio. Ele é sempre esse profeta, por através de toda a era, a mesma coisa. A palavra. Está vendo? Ele não pode mudar a sua natureza, mas ele mudou a sua forma. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas mudou a sua massa. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it.